Bom dia, vou fixar aqui o conhecimento sobre oclusão. Vou seguir o roteiro do caderno que eu anotei, certo? Só para ver se fixa na minha mente. Vou falar sobre a oclusão e noções gerais de prevenção de mal-oclusões. Então, sabemos que o nosso crânio ele é composto de junturas, né? Unidades de juntura. E quando essas junturas se movimentam, ela se chama articulação. A única articulação que existe no nosso crânio é a ATM, articulação temporomandibular. Então, ela é classificada como uma juntura sinovial complexa condilar. Então, ela é a única desse tipo no nosso crânio, até porque ela é única mesmo se fosse outro tipo de articulação. Ela é a única que faz a movimentação da mandíbula. Portanto, ela possui uma membrana vascularizada, que é a presença do líquido sinovial. Dentro da cápsula sinovial existe esse líquido que é composto por ácido hialurônico. Vamos ver mais à frente. Que ele permite essa amplitude de movimento, esse deslizamento do movimento, certo? É como se fosse não vou dizer uma borrachinha, mas ele é como se fosse para amortecer o movimento, tornar mais confortável. Portanto, é uma articulação bastante complexa. Ela realiza movimentos gínglimo-artrodial. O que quer dizer isso? Ela funciona como uma dobradiça e também ela faz a movimentação de deslizamento. Ela não é simplesmente uma articulação como o nosso braço de dobradiça. Ela faz movimentos de deslizamento. Portanto, ela está localizada em um plano ginglimoidal, que ela consegue fazer esses dois tipos de movimento, dobradiça e deslizamento. Então, vale destacar que vascularizada é diferente de inervada. Vascularização é a nutrição. Lembrar de vasos sanguíneos, linfa, enfim. Inervada é a sensibilidade, os estímulos proprioceptores, sensoriais, nervosos. Então, a parte mole da articulação ela é a cartilagem articular, disco articular, membrana sinovial, cápsula articular e ligamentos da ATM, que vamos destrinchar. Vamos lá. Inervação. A inervação ela é composta por 3 tipos de nervos principais. O nervo auriculotemporal, lembra que quando existe algum tipo de disfunção na ATM, pode refletir no nosso meato, vou dizer assim, mais anatomicamente, né, no nosso ouvido. Temporal profundo, tanto que dá também cefaleia, só lembrar da sintomatologia. E massetérico, só juntando isso faz todo sentido a sintomatologia, né, na articulação. Nervo auriculotemporal, temporal profundo e massetérico. E também é disposto de superfícies articulares. Pulando inervação, entrando em superfície articular, existe a eminência articular, que é a porção superior, fossa mandibular, que é o local onde se encontra o disco, e o côndilo da mandíbula. Vou tentar desenhar assim, deixa eu ver, aqui. O côndilo, a fossa, onde vai estar encaixado o disco, e a fossa temporal, que é a eminência superior. É a paredezinha superior, que é a fossa temporal. É a fossa mandibular, mandibular do osso temporal. A fossa onde se encontra o disco e o côndilo. Ok. Voltando aqui novamente, que eu tô seguindo o roteiro para tentar, fixar na minha mente esse assunto.
E a vascularização, quais são as artérias que vascularizam essa região? Artéria temporal superior, artéria maxilar, que é a meningia média, e alveolar inferior. Novamente, artéria temporal superior, bem em cima, artéria maxilar, que é a meningia média, e a alveolar inferior. Ok? Então, vamos adentrar agora nas porções dos outros tecidos moles. Voltando, né, com os demais tecidos moles, lembrando que isso daqui é um estudo para concurso, tá? São definições para concurso, principalmente. Então, é algo mais sintético, mais mastigado e direcionado ao concurso. Então, falando sobre a cartilagem articular. A cartilagem articular, ela é avascular, recebe mais forças mastigatórias, é constituída pelo tecido fibroso e sofre menos efeito do envelhecimento. Após isso, temos o disco articular, que ele é o tecido conjuntivo fibrocartilaginoso, lembra? Ele tem que ser algo mais maleável para fazer essa movimentação. O formato dele é de S deitado ou S invertido, que ele vai estar lá naquela fossazinha que eu mostrei anteriormente, naquele espaçozinho. Divide a articulação funcionalmente. Estabiliza o côndilo na fossa, certo? Ele vai fazer essa estabilização, vai justamente se encontrar entre esse espaço. Então, ele vai fazer essa estabilização. As superfícies articulares do temporal e da mandíbula não se encaixam anatomicamente. Então, ele vai servir justamente para fazer essa estabilização. E isso daí cai em prova. Vamos agora para a membrana sinovial, tecido conjuntivo ricamente vascularizado, é nele que vai haver a formação do líquido sinovial e responsável, ó, aqui já sendo redundante, responsável pela produção do líquido sinovial. E a cápsula? A cápsula é um tecido fibroso, envolve toda a articulação, tá? Permite a amplitude do movimento, ricamente inervado, aí a gente já encontra a inervação diferente da membrana sinovial. A membrana sinovial é vascularizada e a cápsula ela é inervada, certo? E diferente da cartilagem, que é avascular. Lembra dessas questões de avascular, inervado, tem que decorar direitinho isso. Então, cartilagem articular, tecido avascular, ele recebe mais impacto, não sofre as questões do tempo, do envelhecimento, ele recebe mais impacto mastigatório. A membrana sinovial, ela é vascularizada, então ela é ricamente preenchida de líquido sinovial. Já a cápsula, ela é inervada. Se houver algum probleminha com ela, a dor é imensa. Responsável pelo estímulo de propriocepção, posição e movimentos. E o líquido sinovial em si, ele é composto, como eu disse já anteriormente, de ácido hialurônico, ele é viscoso, para dar justamente essa lubrificação ideal para a articulação. Como também nutrição biológica e nutrição da ATM. Agora vamos adentrar num tecido mole altamente importante para a limitação do movimento, desses movimentos, né? Se não houvesse os ligamentos, nossa mandíbula ela não teria esse tipo de restrição e movimentação. Então, os ligamentos eles são constituídos por tecido conjuntivo fibroso, atuam limitando ou restringindo alguns movimentos. Imagina a gente abrir a boca e não ter onde ela parar de abrir. Também ela limita para não haver estiramentos e permite a amplitude de movimentos. Atuam classificados em intraarticulares, extraarticulares e acessórios. Conforme Teixeira, no livro de anatomia,
Os ligamentos intraarticulares, eles restringem o movimento do disco para fora do côndilo. Então, ele impede que o disco ele saia do côndilo, né? Esses ligamentos intraarticulares, eles mantêm o disco no seu local ideal. Dá para ir fazendo uma associaçãozinha. Se é intraarticular, ele vai estar em íntimo contato com o disco, então ele vai querer que ele fique na posiçãozinha dele. Então, ele não vai querer que saia. E quais são os ligamentos envolvidos? O colateral lateral e o colateral medial, certo? Já os ligamentos extraarticulares, ele restringe a abertura da boca, lateral da ATM e medial da ATM. Como eu distinguir esse intra e extra articular? Colateral, colado, então quer dizer que ele tá intra dentro, ele tá juntinho. Colateral, colado, ele tá coladinho com o disco. Já o lateral e medial não tem esse colamento com o disco. Então, ele vai ser extra, tá? É só uma associaçãozinha para tentar distinguir. Mas isso é mais questões anatômicas. Então, o lateral da ATM e medial da ATM. E os ligamentos acessórios são aqueles que não estão ligados diretamente à ATM, mas atuam à distância, ok? Limitando os movimentos à distância. É o esfenomandibular, estilomandibular e ptérigo-mandibular. Os que estão ligados diretamente para a ATM é o intra e extra. E os acessórios são aqueles que limitam, mas não diretamente. Agora, adentrando conforme Oxon. Oxon, ele fala que existem 2 tipos de ligamentos, os funcionais e acessórios. Ele diminui essa classificação e dá outras atribuições para esses mesmos ligamentos. Então, ligamentos funcionais são os ligamentos colaterais, ligamento capsular e ligamento temporomandibular. E os ligamentos acessórios, ele só diz que são 2, diferentemente de Teixeira, que diz 3. Os 2 que ele cita é o esfenomandibular e o estilomandibular. Lembra que o ptérigo mandibular tá fora. Ptérigo para fora, conforme Oxon. Então, agora adentrando nas definições desses ligamentos. Agora vamos adentrar na definição dos ligamentos, conforme Oxon, que ele dividiu em funcionais e acessórios. Os funcionais são divididos em 3: ligamentos colaterais e discais, capsular e ligamento temporomandibular. Já o acessório é esfenomandibular e estilomandibular, os 2 que tem Então vamos lá. Os funcionais, inicialmente por ligamentos colaterais e discais, ele prende a borda medial e lateral do disco ao côndilo. Eles são praticamente ligamentos verdadeiros, porque eles estão em íntimo contato com o disco. Divide a articulação em cavidade superior e inferior, disco medial e disco lateral. Atuam restringindo o movimento do disco para fora do côndilo. É responsável pelo movimento de dobradiça. Lembra que o ligamento colateral e discal é o de dobradiça. E o capsular ele é de fato o que envolve a ATM. Função de resistência a qualquer força medial, lateral ou inferior. Requer o líquido sinovial, porque ele vai haver a movimentação, né? Ele vai envolver a ATM. E responsável pelos estímulos proprioceptores sobre posição e movimento. É muito importante isso. O ligamento temporomandibular, ele é subdividido em porção externa oblíqua, que é o PEL, e porção interna horizontal, PIH. O PEL atua impedindo a queda excessiva do côndilo, limita a abertura e a abertura rotacional da boca. Então, ele impede o movimento de abertura, certo? Senão não teríamos limitação. Quando a gente abre a rotação do côndilo, né? Então, a gente não teria limite para abrir a boca. Só lembrar que o PEL é a abertura máxima assim, que a gente consegue da boca. O PIH é responsável pelo limitar o movimento posterior do côndilo e proteger os tecidos
eficaz do trauma pelo deslocamento posterior do côndilo. Ou seja, tá aqui, maxila mandíbula, ele impede que haja esse movimento posterior da mandíbula, certo? Eu não consigo fazer, mas dá para entender, né? A maxila e mandíbula, ele impede que haja esse movimento posterior. Então é isso, essa parte de ligamentos funcionais, né? O ligamento colateral e discal, ele faz o movimento de dobradiça, ele é de fato um ligamento verdadeiro, ele está ligado às bordas medial e lateral do disco. Já o capsular, ele envolve a ATM e ele recebe bastante forças mediais e laterais, ele tem resistência no caso, e ele requer o líquido sinovial. E com isso ele tem aquela capacidade proprioceptora de posicionamento. Já o ligamento temporomandibular, lembra, PEL e PIH. PEL é a limitação da abertura da boca. PIH é o movimento posterior da mandíbula. E agora, adentrando em ligamentos acessórios, ele lembra que não são ligamentos que atuam diretamente, eles atuam indiretamente. Tem um esfenomandibular, não tem efeito limitador, lembra disso. Esfenomandibular não tem efeito limitador significativamente do movimento mandibular. Já o estilo mandibular, lembra esse? Limita o movimento excessivo de protrusão da mandíbula. Esse daqui é mais comum, protrusivo. Certo, então temos dois tipos de ligamento que atuam horizontalmente na mandíbula. Só que tem uma questão, um é para frente e o outro é para trás. Então, PIH é o movimento posterior para trás e o estilo mandibular é o movimento protrusivo para frente. Isso é uma questão assim para lembrar de distinguir. Então, essa parte inicial, parte 1, que foi uma aula ministrada por estratégia. Eu só estou aqui replicando o conhecimento que recebi, que eu sou muito ruim de gravar informação sem que eu explique. Então, o vídeo aqui é a forma que eu tenho para fixar o conhecimento.